Saudamos a todos com a paz de Cristo e sejam todos bem-vindos a mais um programa da Escola Sabatina, mas com o rótulo de palavras cruzadas. Hoje, as palavras vão se cruzar em torno da lição número 5, nesse quarto e último trimestre, onde o autor escolheu a morte, morrer e a esperança eterna. Ou seja, o pastor Tim escolheu esse tema e é o autor das nossas lições nesse quarto e último trimestre. E hoje, como dizia, vamos aqui cruzar as palavras. Então, vamos, porque não estou sozinho, estou com o irmão Cláudio Durão. Em torno da lição número 5, ressurreições anteriores à de Cristo, ou seja, a cruz. E é um prazer estar na companhia dos amigos que nos assistem, as amigas também, dizer que o autor escolheu a 26ª crença dos Adventistas do sétimo dia, morte e ressurreição, e é sobre isso que estamos a falar nesse último trimestre, quarto e último trimestre. Também já tínhamos falado no início, ou seja, no princípio das lições, que o autor portanto, foi muito técnico, esmerou muito, e exige dos leitores, dos alunos, dos professores, etc., dinamizadores, monitores, preparo, cuidado, atenção, entrega para penetrar nessas lições que têm que ver com a 26ª crença, a morte e a ressurreição. E, antes de passar a palavra ao irmão Durão, gostaria de dizer que no verso áureo, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, e vamos ter cuidado aqui com isso, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Então, aqui João, tanto as palavras de João de Cristo, que João registrou em tanto capítulo 11, verso 25 e 26, foi por ocasião da morte e depois ressurreição de Lázaro, que também era amigo de Cristo. E aqui no verso áureo, eu gostaria de dizer que por influência greco-latina e também romana, essa parte, ainda que morra, viverá. Muitas crenças, muitas religiões e muita gente que mesmo não estando filiada a nenhuma religião, apimentou, pôs como o sabor na comida da imortalidade da alma. Ou seja, o próprio Cristo disse: ainda que você morra, viverá. Ou seja, o corpo fica lá na tumba, fica lá onde tanto esmagalhar, enfim, cremado, mas a alma, essa viverá. O próprio Cristo que diz isso. Mas não é isso que esse texto está aqui a dizer. Portanto, dizia há pouco, não estou sozinho, vamos ver as ressurreições que antecederam à de Cristo, quando ele, depois de ter morrido, e venceu por nós a morte eterna. Pois, obrigado, Bananeco. Rapidamente a dizer que a ressurreição é uma das maiores bem-aventuranças que nós como cristãos temos. Sim. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa futura ressurreição. Exatamente. Caso Jesus, quando voltar, nós estejamos a dormir ou a descansar no pó da terra. Por isso, ele é considerado o primeiro ou primogênito entre os mortos. Exatamente. E é o primeiro, segundo nós acreditamos, né? Ele é considerado o primeiro da ressurreição dos mortos. Não há ninguém que seja um exemplo para nós como Cristo. É o primogênito. Por quê? Todos os outros mortos que ressuscitaram, não é? Voltaram a morrer. Exatamente. Jesus é o primogênito, ou seja, ele ressuscitou para nunca mais morrer. É assim que nós também seremos. Exatamente. E, no entanto, e tal como o Beneco disse bem, houve
outras ressurreições antes da dele. E Exato. vamos mencionar aqui especificamente ou praticamente no Antigo Testamento e algumas também no Novo Testamento. Exatamente, exatamente. E dessas ressurreições, exceto Moisés, ressuscitou para não morrer mais. Exatamente, exatamente. Exceto Todos, Moisés. Exatamente. todos que ressuscitaram voltaram a morrer. Exato. A viúva, o filho da viúva de Sarepta, ali em Sunem, o filho da viúva de Naim, a Exato. filha de Jairo, o próprio Exato. Lázaro, todos voltaram a Exatamente. morrer. Com certeza, com certeza. Ao longo do estudo, nós vamos perceber aqui o que é que está por detrás de tudo isso e como é que nós podemos encarar a vida, não é? Depois da morte. Pois, e como primeira ressurreição antes da cruz, temos a ressurreição de Moisés. Uhum. E há aqui particularidades sobre a ressurreição de Moisés, que é a lição do domingo, que está relatada não no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, no livro de Judas. No Antigo Testamento temos apenas a referência de que ele morreu mesmo com 120 anos de idade, e foi sepultado pelo Senhor, e num lugar em que nenhum ser humano viu, nem Josué, que andava muito com ele e que esteve próximo dele, e que é ele que ele passou o legado, não viu onde Deus o sepultou. Portanto, são as referências que temos no Antigo Testamento, mas sobre a sua ressurreição tem relatos no Novo Testamento. Para dizer que, para afastar aqui o credo ou a crença de que quando a pessoa morre é apenas o corpo, mas a alma vai em algum lugar e vai para o purgatório, ou vai para o inferno, ou fica com Deus. Sobre a ressurreição de Moisés, dizer que quando Cristo, que a lição é clara, quando Cristo veio ressuscitar Moisés, não sabemos quanto tempo ficou na tumba, foi o próprio Cristo que, antes de ter nascido como homem, padecer sobre os seres humanos por nossa causa e depois morrer, antes disso, terá vindo com os anjos ressuscitar Moisés. E quando Satanás reclamou do corpo, atenção aqui, do corpo de Moisés, portanto, Jesus disse: o Senhor te repreende. Foram as únicas palavras. Portanto, não entrou aqui Jesus não entrou em discussões com Satanás, não entrou aqui em palavras, em detalhes. Só disse: o Senhor te repreende. Para dizer que... Mas aqui, Beneneco, havia um aspecto importante nessa ressurreição de Moisés, porque Cristo não havia ainda morrido na cruz. Exatamente. E Satanás sentiu que era dono do corpo de Moisés, por isso é que disputou por ele. Exatamente, sim. Esse é um importante detalhe, sim. Pois, e aqui nos faz ver que se nós morrermos no nosso pecado, então o nosso corpo, nós pertenceremos a quem? Ao inimigo de Deus. Exatamente. Porque para o inimigo, Moisés havia pecado e ele pensava: a graça de Cristo não foi suficiente para cobri-lo, não é? Exato. Ou para limpar o seu pecado, então Exato. Este é meu. Sim. Só que Jesus disse: não, alto lá, porque este aqui é especial. E falando já da ressurreição de Moisés, diria que a ressurreição de Moisés também foi muito peculiar em muitos outros aspectos. Por exemplo, nós vamos ver aqui ressurreição de jovens e crianças, mas Moisés tinha 120 anos quando morreu. Exatamente. E ninguém viu Moisés ressuscitado. Não. Nós só ficamos a saber da ressurreição de Moisés
pela pena profética. E Moisés ressuscitou como nós ressuscitaremos, com um corpo incorruptível. Exatamente. E outro aspecto, Moisés não voltou a morrer novamente. Exatamente. Porque ele apareceu a Jesus durante o Monte da Transfiguração. Exatamente, com Elias. Exatamente, sim. Exatamente. Olha, sim, essas são particularidades aqui na questão da ressurreição de Moisés, para dizer que é o corpo de Moisés que foi disputado, não outra coisa qualquer, porque uma alma por aí que pairava, não. O corpo de Moisés é que foi disputado. Isso é para afastar a crença na imortalidade da alma. E também dizer que, e como disse bem o Amado Durão, portanto, está de parte as filosofias até escritas por, ou passagens escritas por padres, né, de que Moisés teve dois momentos, a sua ressurreição teve dois momentos, até falam da própria morte. Foi o seu próprio corpo, depois, quer dizer, o corpo foi sepultado num lugar e a alma foi para o céu. Não tem nada a ver. Aquilo que é a pena profética, como disse muito bem, é aquilo que nós acreditamos, que viemos a saber, ou seja, que nós só ficamos a saber, o pessoal do Antigo Testamento não ficou sem saber em que lugar em que Moisés foi sepultado e não ficou a saber também que que ressuscitou. Portanto, só o pessoal do Novo Testamento, só as pessoas do Novo Testamento, ou seja, depois de Cristo, é que ficaram a saber que afinal Moisés ressuscitou e vive eternamente no céu. Portanto, aqui essa particularidade, portanto, foi adulto e não voltou a morrer. Passando para dos dois exemplos do Antigo Testamento. Antes de passar a palavra ao doutor, gostaria de dizer que há aqui encorajamentos que a lição nos deixa. Né? Que nunca devemos desistir diante dos problemas, ou seja, de todas as adversidades porque tivemos que passar, até porque nós também aprendemos na lição número 4 que o Senhor não permite que cada um de nós suporte fardo tão elevado de que não consigamos suportar. Ou seja, nenhum de nós é tentado numa capacidade superior a que a gente não possa suportar. Por isso é que, diante das nossas adversidades, nunca devemos desistir. Devemos sempre apelar com fé a Deus diante de uma situação. Eu não estou a dizer, não estou aqui a passar como é que vou dizer? Diante da morte do ente querido, né? Apelar que o Senhor, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, meu filho, ressuscite. Não é muito por aí. Mas esses exemplos da filha da Sunamita e tanto dessas ressurreições que tiveram como protagonistas o profeta Elias e Eliseu, não é? Mostram-nos de que, diante das adversidades, devemos sempre esperar só no Senhor. A última palavra tem que ser do Senhor. É nesse aspecto, é nesse sentido que eu quero levar os amigos. Portanto, não que, embora eles, com os corpos, né, os filhos já, portanto, cada uma delas tinha o filho já morto e não desistiram, portanto, é melhor chamar o profeta. Pode ser que alguma coisa aconteça. Se faltou comida e houve comida, faltou azeite ou faltou mantimento e o profeta fez multiplicar o azeite e eu vendi e sobrevivi à fome, é possível que ele, até porque é homem de Deus, pode ser que, apelando ao seu Deus, algum milagre que aconteça. É nesse aspecto que eu estou a dizer. Ok. Agora, aqui também só para elucidar os nossos amigos, desses dois milagres especiais. O primeiro foi realizado fora dos átrios, ou seja, fora do, como é que eu posso dizer, do território dito de Israel. Sim, foi na Fenícia, um território exatamente.
gentílico. E essa mulher, a viúva de Sarepta, teve muita fé, porque senão o milagre não teria acontecido. Exatamente. Fora daquilo que seriam os costumes da época. Jesus também, quando esteve aqui nesse mundo, a primeira vez que ele saiu do território judeu, ele também foi à Fenícia e realizou um grande milagre. E há dois aspectos aqui que eu queria destacar. Quer a mulher sirofenícia, como o filho da viúva em Sunem, sim, eles testemunharam a ressurreição de duas crianças. O primeiro foi ressuscitado por Elias e o segundo por Eliseu. Exato, o sucessor. Mas foi a fé das suas mães que permitiu ambos os milagres. Exatamente. E agora vê, hospedaram o profeta porque sabiam que era um homem de Deus. Diante da morte, elas ansiosamente procuraram o profeta, tal como o Benaneco disse bem. Ansiosamente. Exato. E depois, cada um dos profetas, Elias e Eliseu, se envolveram pessoalmente fazendo milagre no quarto que haviam preparado para eles. Exatamente. E, por fim, aquelas mães, cada uma num momento distinto, receberam seus filhos vivos nos braços. E, amém, para concluir, eu diria que uma era viúva e pobre, e a outra era casada e rica. Exatamente. A ver? A viúva Sim. de Sarepta era pobre, mas a de Sunem era rica e era casada. Exatamente. Assim, como a morte não faz distinção das pessoas, a graça de Deus também não faz distinção, meus irmãos. Exatamente. Não importa a minha condição, não importa a sua condição, não importa quem você é, o que é que a sua família, os seus amigos, seus colegas falem de ti, mas em Deus, em Cristo, não há distinção. Por isso é que Deus ouve o grito de todo mundo. Exato. Deus ouve o grito feito com fé. Porque em Cristo não há distinção. E seria bom se isso ficasse mesmo como uma cola, como uma tinta indelével no nosso coração. Em Cristo não há mesmo distinção. E sobre o filho da viúva de Naim, dizer que os milagres só são prerrogativas do Senhor, só são prerrogativas de Deus. Estes acontecem ou diretamente por ele, como Cristo na condição de Deus, homem, ao mesmo tempo o fez, vamos ver já daqui a pouco, ou usando pessoas que ele escolhe. Casos de Elias e Eliseu, né? Os milagres são prerrogativas, é importante referir isso, são prerrogativas do Senhor. Mas, nessa lição também encontramos que, independentemente dos milagres serem só prerrogativa do Senhor, nós temos o dever espiritual de cuidar dos outros. E isso está muito ligado com a passagem de Tiago, no Novo Testamento, Tiago 1:27. Cuidar das viúvas, dos órfãos, enfim, das pessoas necessitadas. É nosso dever de cuidar de pessoas que estão a necessitar. Por quê? Dizer assim, por que eu vou ter que visitar aquele irmão, aquela irmã? Por que tem que visitar o filho daquela irmã se quem faz milagre apenas é só Deus? Mas nós temos que estar lá. Nós temos que ir lá. Jesus, que sempre esteve com Deus, enquanto enviado da parte
de Deus Todo-Poderoso, na condição de homem, curou, ressuscitou, mais do que pregar. Atenção, não estou aqui a dizer que a pregação deve ser menos considerada, mas ele mais fez coisa, ou seja, pregou na prática do que falou. E em nossas dores, sofrimentos, em nossas adversidades, até diante da própria morte, não é? Devemos com humildade, como disse há pouco, ir a Jesus em oração. Sempre seja a vontade do Senhor, diante do filho, diante de quem quer que seja, que está entre a vida e a morte. O nosso dever é confiar, orar, e que seja sempre só a vontade do Senhor naquele caso. A última palavra tem que ser do Senhor. São as lições que eu retirei aqui na ressurreição do filho da viúva de Naim. Também dizer que Deus, quando Jesus não estiver a tratar do nosso problema, no momento em que nós estamos muito a precisar, é porque no tempo dele, no momento dele, ou seja, naquilo que como é que vou dizer, o cronômetro dele, o tempo dele ainda não chegou. E nós, às vezes, somos tão apressados e desistimos logo. Nós já oramos uma semana, 2, um mês, um ano. Ele já não vai fazer nada. Mas temos sempre que esperar no tempo dele. E tem que ser do jeito dele, não do nosso jeito. Ok. Aqui também só deixar algumas notas, dizer que primeiro é preciso nós compreendermos por que Jesus foi até a esta cidade. Há uns comentaristas até dizem que Naim nem chegava a ser uma cidade, ele era uma vila, um vilarejo, mas era um lugar extremamente secularizado, um lugar onde o ateísmo tinha ganho raízes profundas e as pessoas não queriam saber de Cristo, não queriam saber de religião. E esse é o primeiro ponto. Segundo, sempre que Jesus fizesse um milagre, o objetivo não era valorizar o milagre em si, mas era para salvar as pessoas do pecado. E nesse aspecto, reparem, o dono da vida, num cortejo fúnebre, parece que é algo incompatível. Não faz muito sentido. O dono da vida participar de um cortejo fúnebre. Primeiro, ninguém pediu ajuda a Jesus. Sim, nesse caso, sim. Exatamente. Ninguém pediu ajuda, ninguém clamou, ninguém disse nada. A mãe do jovem não mostrou fé. E eles, claro, não esperavam um milagre. Mas Jesus fez o milagre. Ressuscitou o jovem e o deu à sua mãe. Exatamente. E com este milagre, Jesus parou o pranto e transformou em alegria. Exatamente. E a reação dos presentes foi de espanto. Todos estavam cheios de temor e louvavam o nome de Deus. Só diziam, um grande profeta surgiu entre nós. É verdade. Deus veio em auxílio do seu povo. Quer dizer, exatamente. Isso só nos prova duas coisas. Que no meio do desespero, até os ateus louvam o Senhor. Exatamente. Eu às vezes fico a pensar, então quer dizer que, no fundo, até os próprios ateus reconhecem o poder e a soberania de Deus sobre a morte. Exatamente. Só que não louvam isso, não evidenciam isso, ou seja, é só no momento. É isso. Então ele é um grande profeta. Não esqueceram das promessas que viria o Messias, viria o Salvador. Então, também porque diferente das ressurreições que nós já vimos, da viúva
da viúva, né, que era pobre, da outra senhora que também só teve um filho, mas era bem sucedida. Essas duas pediram, né, clamaram aos profetas e Deus entendeu atender os seus pedidos. Mas aqui a senhora que era viúva de Naim não pediu, mas mesmo assim, como disse o Amado Durão, o Senhor agiu e isso criou um grande espanto naquele momento. Pois. E a nota final nesse estudo do filho da viúva de Naim é que Deus faz milagres mesmo em nome daqueles que não lhe pedem ajuda. Exatamente. Ou se sentem indignos de fazê-lo. E só há uma razão para isso, Bananeco. É que nem todos os cristãos são iguais, mas Deus ama todos da mesma maneira. Exatamente, exatamente. É um grande realce, sim. Isso também tem muitas ligações com milagres, com o milagre que o Senhor, que aqui Jesus fez, né? Depois da filha da viúva de Naim, agora na filha de Jairo. E como disse o Amado Durão já na lição da viúva, que o filho foi ressuscitado por Elias, e da outra mulher, que o filho foi ressuscitado pelo profeta Eliseu, Deus não faz distinção de pessoas. Deus não olha para negros, para mulatos, para brancos, para amarelos, para castanhos, para ricos, para pobres, para letrados, para presidentes, para reis. Deus, e disse muito bem há pouco, Deus tem todas as pessoas, até porque são seus filhos e filhas, vê-los, trata-os da mesma forma. Por quê? Moisés era um grande líder, foi um grande líder em Israel. Aqui podemos dizer, tanto Moisés foi o que foi, por isso é que foi ressuscitado. Não. Mas depois vemos a filha da viúva, o filho da viúva, que era pobre, o filho da outra senhora, né, que era casada, e era também foi ressuscitado. A filha da viúva, o filho da viúva de Naim, onde Jesus nem sequer foi solicitado, foi ressuscitado. Estamos a ver aqui o quadro de como é que Deus intervém na vida das pessoas. Não distingue. E Jairo era o como é que vou dizer? Era o sacerdote, como é que vou dizer? Era o maior da sinagoga. Não é? Portanto, Deus faz milagres em diversas, como é que vamos dizer? Em diversas camadas da sociedade. Portanto, ele não vê se é judeu, se é da Fenícia, se é da Grécia, se é italiano. Não. Em todas as nações, em todos os povos, em todos os lugares, em como as resoluções foram acontecendo até aqui na fila de Jairo, mostra-nos e Deus quer que creiamos que ele não distingue pessoas. Esse é um ponto. Outro ponto. Quando o mensageiro foi ter com Jairo para dizer que a filha dele já tinha morrido, a mensagem chegou num momento em que, primeiro ele já tinha dito, Senhor, é bom que te apresses a ir para a minha casa, para pelo menos pôres as mãos sobre a minha filha, porque ela está muito mal e vai morrer. Mas o mensageiro disse, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. E o Senhor disse, Jesus disse, não, a filha de Jairo dorme. Que sono é esse? Que sono é esse que o Senhor passou aqui para aquela multidão, os discípulos, e até por pouco o Jairo e para o mensageiro? Que sono é esse? Pois, o nosso tempo vai adiantado e ia dizer também aqui ia deixar algumas notas que, primeiro, Jesus não pode ser conduzido por seres humanos.
não seria Jairo, com toda a influência e poder, quer espiritual, como a influência do poder que ele tinha naquela zona, provavelmente em Cafarnaum, ele tinha condições de conduzir Jesus até a sua casa. Não. Jesus é Deus e ele conhece o fim desde o princípio. E aqui é uma grande lição que eu também consigo aprender. É que, mesmo diante de uma situação adversa, deverá sempre ser Deus a conduzir a nossa vida. E não nós a queremos conduzir Deus a fazer um milagre da forma que nós pretendemos. Por Exato. isso é que Jesus não foi no tempo em que Jairo suplicava. Porque, na Exato. verdade, o texto bíblico nos deixa claro que Jairo estava a exercer uma influência muito forte sobre o mestre. E o mestre que não se deixa levar, ele foi no tempo em que sabia que as coisas já estavam completamente perdidas. Do ponto de vista humano, por isso é que E, ter no lugar onde eles estavam, porque eu penso que foi ali onde Jesus também fez um outro milagre, não é onde estancou aquela hemorragia da mulher. e foi antes. Foi antes. Sim, antes de ressuscitar a filha de Jairo. Exatamente, pois, e Jesus repetiu essas duas palavras: a menina dorme, a menina descansa. E quando chegou à casa de Jairo, disse as mesmas palavras. As pessoas que lá estavam pensavam assim: bom, este não deve estar bom da cabeça. Então, É não, mesmo? ela acabou por morrer, ele disse que ela dorme. E há entre essas três ressurreições, entre o filho da viúva de Sarepta, o filho ali da senhora em Sunem, Exato. e a filha de Jairo, quer Elias e Eliseu pediram que todos se retirassem do quarto. E Jesus fez a mesma coisa. Exatamente. Isso nos mostra que o poder de Deus não pode ser partilhado com os descrentes, sobretudo numa situação de ressurreição, Exatamente. porque estes podem atrapalhar um momento único da manifestação grandiosa do poder do Espírito Santo. Exatamente. Nem o próprio Jairo foi prometido ficar. Não. Por isso é que para nós amor tem um fim, mas Deus, na pessoa de Jesus, tem as chaves da morte e do inferno. Exatamente. E falou-se muito, pronto, nós falou-se muito do sono, porque a morte é um sono profundo, é um estado de inconsciência total. Mas, e passando já para a lição de quinta-feira, portanto, é um estado de inconsciência total, mas como ele mesmo disse, quem crê em mim, ainda que morra, ou seja, ainda que esteja a descansar, ainda que esteja inconsciente, viverá. Mas, atenção, nós também já aprendemos isso na lição número 4. Quem é que ainda que esteja a descansar, ou ainda que dorma, ainda que morra, viverá? Quem é? Aquele que vive, o assim diz o Senhor. É preciso apelar isso. Nosso amigo Lázaro dorme. Oh, dorme? Sim, ele dorme. E uma das irmãs disse: sim, o Senhor diz isso porque o Senhor vai ressuscitar no último dia. Ele disse: o que você disse está certo, mas aqui mesmo vais testemunhar o poder de Deus. Ou seja, ressuscitou Lázaro do sono profundo que estava, já tinham passado 4 dias, embora terá voltado a morrer, mas era para mostrar às irmãs e todos os discípulos e todo o pessoal que ali estava, que quem vive em Cristo, ainda que morra, vai ressuscitar. E mais do que isso, os próprios incrédulos, porque o inimigo tinha posto na mente de muitos, de que, sobretudo os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, de que o que Jesus fazia, na verdade, não eram ressurreições, não eram milagres,
de trazer as pessoas de volta à vida, porque as pessoas tinham acabado de morrer e ele ressuscitava. Lázaro, 4 dias depois, acabou com as dúvidas todas que eles tinham sobre a ressurreição. Até já tinha sido sepultado, porque para um Sim. judeu bastavam 3 dias, que para ele já não havia solução. Mas Jesus deixou passar ainda mais um dia, o quarto. Eles disseram, não, pronto, esse homem aqui, a única solução é tirar a vida. Tanto é que, se nós repararmos nos evangelhos, depois da ressurreição de Lázaro, a vida de Jesus começou a ser ainda mais perseguida. Está a ver? Sim, sim. Então, a ressurreição de Lázaro também tem esse cunho histórico. Exatamente. Ou seja, dissipou com todas as dúvidas que existiam sobre o poder que Jesus tem sobre a morte. Por isso é que a ressurreição de Lázaro foi, sem dúvida, a prova do poder de vida de Jesus. Por isso é que quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele é mesmo a ressurreição e a vida. É mesmo, é mesmo, é mesmo. E, para terminar, as minhas considerações vão outra vez no verso A. Eu preciso não anelar a minha fé em A, em B, em C, nas circunstâncias, nas dificuldades, na bonança e naquilo. E nisto ou naquilo. Mas anelar a minha fé, a minha crença, naquele que venceu a morte eterna. Atenção, Cristo não venceu só a morte como um sono profundo, um estado de inconsciência total. Venceu a morte que, para todo aquele que não andar no caminho do Senhor, será irreversível. Ou seja, todo aquele que no dia da morte não estiver com o nome no livro da vida, só vai ressuscitar quando Jesus estiver a descer com a Nova Jerusalém para ver, para tirar todas as dúvidas, e voltar a morrer para nunca mais ressuscitar. É essa morte que Jesus venceu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, que tem essa morte de sono profundo, viverá, porque eu o ressuscitarei no último dia. Isso tem que ser o grande, o maior conforto da minha vida, mas não só crer nisso, mas para andar segundo os ditames do Senhor. Ou seja, se eu não viver preparado como Deus diz, como a palavra de Deus diz, como quer na Bíblia com o Espírito de Profecia, se eu não estiver preparado, no dia em que eu fechar os olhos, acabou para mim. Acabou a vida para mim. Mas se eu estiver preparado, o amigo que nos assiste, se vivermos preparados e não morrermos, ou seja, e morrermos antes de voltar, então quando ele vier, segundo a sua palavra em Tessalonicenses, nós ressuscitaremos primeiro e com os salvos santos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Amém.